vir aqui, agora ele vai me passar, cara, lá no Spotify. Tô brincando. E categoria ciência, a gente tá sempre... a gente tá sempre ali cabeça a cabeça. Prazerzão aí, prazer conhecer o professor aqui também. Legal pra caramba. Cara, então, né? Primeira coisa, né, que nesse lance de mudança climática, muita gente fala assim, cara, mas tem os ciclos lá, né? Então tem ciclos famosos aqui na Terra que chama ciclos de Milankovitch, entendeu? Que foi esse russo aí que ele descobriu que existiam ciclos em que a Terra ficava mais quente, mais fria. Tem ciclos de 50 mil anos, 80, são vários, 200 anos, 500 anos, 50 mil, 80 mil. Tem gente que descobre ciclos até hoje. Aí o pessoal fala assim, mas esse negócio não pode ser um ciclo. Aí é o seguinte, cara. Quem trabalha nessa área conhece esses ciclos. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai processar os dados referentes a clima, logicamente é o quê? Tirar o ciclo. Claro. Que a gente não quer a parte cíclica, a gente já sabe. A não ser que o seu objetivo seja estudar os ciclos. Aí você deixa eles ali. E aí você tira a tendência. Que é a tendência que a gente vê esse gráfico aí, que desde 1800 e pouco, né? Depois da Revolução Industrial, está apresentando esse crescimento muito grande. E aí, respondendo sua pergunta, é o seguinte, cara. Não importa o que o ser humano vai fazer, a Terra vai mudar. Já mudou bastante. A atmosfera terrestre, ela já não é a mesma de quando a gente nasceu aqui, entendeu? E isso é problemático para o ser humano. Para o ser humano é. Agora, para o planeta, cara, o planeta ele é algo muito... A gente muda a atmosfera, dá problema para nós, que somos uma espécie que está aqui há pouco tempo vivendo aqui, que... Aí depois o professor explica aí tudo direitinho. Nós nascemos e evoluímos dentro de um ambiente que hoje já não é mais o mesmo. Mas a Terra, cara, vai passar, ela vai esquentar, ela vai esfriar, ela vai fazer o que for e tal. Por isso que a grande questão, né, de todo esse lance de mudança climática é o problema com o ser humano e com as espécies que vivem aqui com a gente hoje. Nós não aguentamos viver num planeta que tiver 2 graus acima do que, em média, do que está hoje, cara. O ser humano não aguenta viver nisso. A gente não aguenta viver com uma quantidade enorme de gases de efeito estufa na atmosfera. Fora todos os outros milhares de problemas que causam. Por exemplo, estamos vendo aí, quem tinha ouvido falar de ciclone no Brasil? Já começou a se tornar uma coisa muito mais frequente. Mudar regime de chuva. Isso para mim é uma das piores coisas que pode acontecer, cara. Porque você muda o regime de chuva num estado como Mato Grosso, por exemplo. Ferrou, né, cara? Aí você não vai mais ter colheita de soja. O pessoal que vive, depende daquilo, vai para onde? Não vai ficar ali. Aí vai para, sei lá, para Floripa, para São Paulo, para Rio de Janeiro, vai migrar. Essa galera, cara, traz um monte de problema que nós aqui não estamos acostumados. Além de um monte de doença que a gente nem sabe. Às vezes tem doença que é marginal, doença que está ali na divisa entre, sei lá, Mato Grosso e Amazonas, que ela está restrita naquele ecossistema, naquele ambiente ali. Aquilo ali daqui a um tempo vem para cá, cara, entendeu? Então, assim, agora, o planeta como um todo, ele vai alterar, mas o planeta vai continuar vivendo, entendeu? Agora nós vamos... Mas e tipo, essa alteração que a gente está fazendo na camada de ozônio, na atmosfera, pode gerar eventualmente alguma consequência para pro externo, a essa pra região? Fora não. Dificilmente pra vai. Fora não. Tanto que a camada de ozônio foi um negócio que a gente voltou, né? Olha que legal, né? Ninguém ouve mais falar da camada de ozônio. Quem é da minha geração, a gente teve um problema seríssimo com a camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio, que é cíclico também. Olha que legal. Esse buraco, ele é cíclico. O problema é que quando ele fechava, ele não fechava mais, ele ficava aberto ainda. Que era o problema daquele CFC. Lembra daquele gás? O gás que está na geladeira, né? O gás do desodorante e tudo mais. E olha como as coisas podem mudar, cara. Na época fizeram uma campanha gigantesca para meio que abolir o CFC. Ele foi meio que abolido e a camada de ozônio voltou ao normal, entendeu? Então dá pra gente tomar atitudes que vão melhorar a situação. Mas aí o professor pode continuar aí. Posso pegar um gancho? Claro. Uma história que é paralela a essa, que é legal, lá da década de 80 também, questão de baleia. Estava naquele desespero que as baleias se extintas, essa coisa toda mudou. Hoje está cheio de baleia, então uma série de problemas
né, que eram realmente centrais ali, década de 80, começo da década de 90, foram resolvidos. Né? Então a gente consegue resolver algumas coisas, né? Então acho uma coisa interessante, assim, né? Fazendo só um paralelo. E em termos de né? animais, professor, por exemplo, o clima, ele favorece migração, ele gera algum tipo, ele torna previsível o comportamento em massa de animais, que isso pode eventualmente prejudicar e dar um problemão. Uma coisa que eu vejo recentemente acontecendo é o azeite de oliva, tá bem caro, não sei se a galera percebeu, mas o azeite de oliva hoje tá caro pra caramba. E isso se dá devido a uma seca inesperada que aconteceu, acho que na Espanha, em algum lugar onde plantam muitas azeitonas, etc., que é utilizado para fabricar, e subiu o preço. Então, tem consequências que a gente já está vivenciando. Por exemplo, alguns vinhos específicos não poderão mais ser produzidos porque não chega na temperatura específica. Mas e os animais, cara? Existe algum tipo de cálculo que o pessoal prediz que vai acontecer por conta do aumento da temperatura e relacionado aos animais? Então vamos lá. Além de nós, humanos, né? Dá um monte de problema, como o Sacani citou. Muito bem, vamos começar do planeta, pegando um gancho aqui no que o nosso Sacani falou muito bem. Então é o seguinte, a Terra já esteve mais quente do que está hoje, tá? Lá no Paleozoico, vai estar mais quente daqui a algumas centenas de milhões de anos, né? Falamos sobre isso também no outro episódio. Então, o grande problema dessa questão de mudança climática, especificamente de aquecimento global, não é tanto o dado bruto da temperatura, 1 grau a mais, ou 2 graus a mais, é a taxa. É a velocidade em que essa temperatura está subindo nos últimos 100, 150 anos. Em relação aos ciclos de Milankovitch, o que nós estamos passando agora? A gente está passando por um período que a gente chama de interglacial. Isso. Perfeito? Então, há 12 mil anos, nós tínhamos uma temperatura muito mais baixa, era o final do pico da última glaciação, muita água congelada em cima dos continentes. Isso fez com que o mar tivesse 130 metros, em média, abaixo do nível que ele está hoje. Houve esse aquecimento, né, e foi justamente nesse período, inclusive, né, que Homo sapiens, que humanos, né, conseguiram, né, vir da Eurásia aqui para a América. Então, nos últimos 12 mil anos, estamos tendo aquecimento natural por conta de questões astronômicas dos ciclos de Milankovitch, que é a precessão dos equinócios, essa coisa toda. E, então, isso já está acontecendo, esse aquecimento já está acontecendo há 12 mil anos. E nós estamos no interglacial. Do ponto de vista dos animais marinhos que eu trabalho, hoje está um período ótimo para crescimento de recife de coral, para floresta em área seca também, porque está quente, está úmido, tem vastas, né, o que a gente chama de das planícies, né, litorâneas, né, elas estão bastante inundadas, então a gente tem bastante espaço para manguezal, para recife de coral, que é um período bom para isso. Só que, por questões antrópicas, está aquecendo mais ainda, e está aquecendo muito rápido. Então, a grande questão, né, que a gente debate na zoologia, especificamente agora falando um pouquinho de corais, que é o que eu trabalho um pouco mais, é o quanto esses organismos vão conseguir se adaptar à velocidade que a temperatura está subindo. Então, de novo, porque a gente não é 2 graus a mais daqui a 10 mil anos ou daqui a 7 mil anos. É 2 graus daqui a 30. Perfeito. Então, essa é a grande pergunta, né, que a gente tem. O que nós temos são previsões, né, de pessoas extremamente inteligentes, né, que realmente previsões aí de pelo menos uns 2 graus, né, me corrige, Sacani. É isso aí. Em relação a isso, então parece que vai acontecer mesmo. O que vai acontecer em relação aos animais e a plantas e a fungos, a gente vai ver. A gente sabe que o metabolismo pode aumentar exponencialmente, né, por exemplo, corais de mar profundo, com um pequeno aumento já da temperatura. Com aumento de 2 graus pode aumentar bastante, mas muito disso a gente realmente vai pagar para ver. E vai ser bem gradual. Tipo, eu entendo que no macro tempo é rápido, mas para a gente ver consequências em animais, a gente vai conseguir ver, por exemplo, não sei, hipotetizando aqui, uma extinção de uma espécie em 10 anos que não estava previsto? Sei lá. Falando de recife de coral, tem um fenômeno que chama branqueamento de coral. Isso aí é famoso, está acontecendo. O coral, ele forma o recife porque tem um animal, que é o coral, e tem uma alga que vive dentro dele, chamada dinoflagelada, é um endosimbionte, vive dentro da célula do coral. Essa alga não tolera muita variação de temperatura. Então, grandes eventos de branqueamento de coral, até a década de 80, 90, eram relativamente raros. Agora, cada poucos anos, tem eventos em massa de branqueamento de coral. O que é o branqueamento? É quando o coral perde essa alga. Essa alga é fundamental para fazer fotossíntese nessa relação endossimbiótica com o coral. Uma vez que ele perde essa alga, ele não morre de cara. Mas se a temperatura da água do mar se mantém alta
por questão de algumas semanas ou um período um pouquinho maior, aí o coral morre também. É mais sensível. É mais sensível. Isso já está acontecendo, Eva. Olha só, cara. Isso, nos últimos 10, 15 anos, a frequência de branqueamentos em massa aumentou consideravelmente. Então, nós já estamos nesse processo. A pergunta, do ponto de vista científico agora, que a gente não tem a resposta ainda, é como e se esses animais vão se adaptar a isso. O que a gente acredita, no caso de corais, é que corais ramificados, que crescem mais rapidamente, talvez se deem melhor nesse cenário do que corais mais robustos, que crescem mais lentamente. Seria por uma diversidade de capacidade de adaptação, por probabilidade mesmo? Perfeito. Então, talvez alguns, né? Imagina que um coral venha a sofrer bastante. Aquele que cresce mais rapidamente, talvez consiga se recuperar mais rápido depois que a gente tem uma temperatura mais adequada, né? Mas isso aí a gente está vendo agora. Isso está vivendo, né? Tá vivendo. Esse que é o problema. Momento. A gente está vivendo e aprendendo com o problema, cara. Exato. Isso é problemático. Mas eu acho assim, para sintetizar, Sacani, não sei se você concorda comigo, as previsões parece que estão se concretizando. Sim. Né? As previsões dos nossos colegas que lidam com a questão realmente climática, né? O que nós, pelo menos eu na biologia, que a gente está fazendo, é começando a documentar em campo isso que está acontecendo, né? E aí é um pouco mais difícil a gente prever exatamente o que vai acontecer daqui a 100 anos. Mas o que as evidências indicam é que a gente vai ter, pelo menos, né, para alguns grupos de organismos como corais, o potencial de uma mudança, né, de comunidade mesmo, de corais talvez mais ramificados em vez daqueles mais robustos e possivelmente do que a gente chama de uma mudança de fase, que é quando o coral morre, mas ele não consegue mais competir com as algas e as algas começam a tomar conta do ambiente. E essa mudança de fase, ela não é totalmente irreversível, mas ela é quase. Porque uma vez que muda do coral para a alga, voltar depois é muito complicado, porque a alga cresce muito mais rápido que o coral. Então, e a consequência disso, o que é? A consequência é que você perde, né, toda aquela conformação tridimensional que os corais têm, né, com buracos, com tocas, né, para esses outros organismos viverem nesse local. Mas aí você pode mudar o ecossistema ali dos oceanos, porque o coral ele é muito importante para regular, para tudo isso. Com certeza. Se mudar tudo para alga, dá um problemaço, assim. Pode dar um problema. Né? E aí o que o Homo sapiens ainda está contribuindo ainda mais para isso? Porque tem organismos que comem essas algas. Né? Quem que come alga? O ouriço do mar come alga, por exemplo, e tem muitos peixes herbívoros, né, que comem essas algas também. O que nós estamos fazendo com esses peixes herbívoros todos? Matando para comer. Então, o que a gente tem, né, para o coral formar ali o recife de coral, ele tem a ajuda dos ouriços e dos peixes herbívoros também, que vão comendo essas algas. Eu estou simplificando algo que é mais complexo, tá? Mas eles vão comendo essas algas, e isso permite que tenha espaço para os corais crescerem. Né? Então, se você vem primeiro, aumenta a temperatura, já desbalanceia essa relação do coral com a microalga. E ainda não tem os peixes para comer. Os peixes e ouriços que comem os competidores do coral, a alga vai acabar tomando conta desse ambiente, que muda a complexidade tridimensional do ambiente, né? Então diminui, cria muito sombreamento e pode diminuir a quantidade de tocas, coisas desse tipo, para os outros organismos que vivem lá. Consequência, possível diminuição de biodiversidade. Teve uma vez que eu vi um documentário chamado Como os Lobos Alteraram os Rios, que a galera soltou alguns lobos no parque de Yellowstone. E é um documentário mostrando como o ecossistema está interligado, como o Sacani falou. Os lobos começaram a caçar castores que faziam as represas dos rios, e só de adicionar lobos no parque, os rios começaram a alterar o curso nos próximos anos. Né? Eu fico imaginando isso, né, cara? A alteração bizarra que pode acontecer ali. O planeta Terra, o planeta Terra, né, cara? A gente vive num equilíbrio, e num equilíbrio muito, né? Ali, numa linha, como que a gente fala ali? Uma navalha, entendeu? Qualquer coisinha pra cá, porque muita gente fala assim, poxa, mas só 2 graus. Só lembrar pro pessoal que a gente fala 2 graus, é 2 graus em média no planeta todo, entendeu? Então isso é muita coisa. E a gente, como o professor que falou, a gente vive num equilíbrio, cara. É um equilíbrio, uma linha muito tênue aqui. Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, você desbalanceia todo o sistema que a gente vive. E aí, cara, pessoa que depende de tal coisa não vai mais depender daquilo. Porque
tem o efeito que é esse todo e tem as consequências que aí entra numa reação em cadeia, né? De consequências, né? Imagina o oceano dominado por algas, sei lá, vai que acontece um negócio desse, fica tudo dominado por alga. Isso aí vai mudar o tipo de peixe. Tal lugar que vive, tipo da pesca daquele peixe, aquele peixe não vai mais existir. Porque ali só tem alga agora. Vamos supor, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão ter que sair dali, vão ter que procurar um outro lugar. Que outro lugar? Outro lugar. Aí vai virando uma... Quem fala muito legal de todas essas consequências é o Paulo Artacho, que é um climatologista brasileiro. Conhece ele, né? Não pessoalmente. Eu levei ele lá no Ciência Sem Fim. Cara, ele é sensacional. Porque a gente pode estudar isso aí, que a gente estuda mesmo, que são esses efeitos e tal. E depois tem a galera que estuda as consequências disso lá na frente, cara. Que é aí que é o negócio para tomar cuidado, entendeu? Me permite, eu acho assim, eu vejo dois... Sacane, vê se você concorda comigo. Eu vejo duas abordagens do ponto de vista político, filosófico. Né? Um grupo que, assim, olha... Acho que todo mundo sabe que vai acontecer essa mudança, né? Mas um grupo que fala o seguinte, ó, vamos começar a atuar agora. Sim. Para evitar. E o outro não, vamos pagar para ver. Lá na frente vai acontecer. Mas aí a gente vai se virar e vai dar um jeito de resolver essa coisa. Eu tendo a ser mais do grupo... Por que não tomar umas atitudes agora já para não pagar para ver lá na frente, né? Então acho que é basicamente esse debate todo que tem em relação, né, essa questão mais... O argumento que eu vejo dos países que hoje contribuem bastante para a emissão de CO2 etc, como por exemplo acho que Índia, né, e países... Então, a Índia... Eles falam, pô, vocês usaram um tempão, se desenvolveram e agora a gente não pode também. Geralmente esse argumento. Eu até entendo, né, cara? Então, mas aí você tocou num ponto muito interessante, cara, que é a coisa geopolítica, né? E existem países que a gente dá pouca atenção e eles são muito desenvolvidos nisso. Por quê? Porque são países que sofrem pra caramba. Bangladesh, por exemplo. Bangladesh é um dos países que pouca gente liga para Bangladesh, só que ele é um dos países que mais se desenvolveu em medidas aí, porque eles sofrem demais, cara, entendeu? Se o nível do mar subir muito, cara, acaba com o país. Aquela região ali tem todo aquele problema de climas de mansões, né? Que é igual a Índia também. A Índia é muito desenvolvida nessa área por conta disso. Elas sofrem demais com as mudanças, entendeu? Então eles tomam algumas atitudes e depois o pessoal vai querer pegar as atitudes dele e fala, opa, mas peraí também. E aí entra num problema, que é vamos dizer, um outro problema seríssimo em cima de tudo isso, uma outra camada, que é a camada geopolítica. Aí é uma coisa complicada, entendeu? Porque o cara que tá lá, sei lá, o cara hoje que mora aqui no interior do Brasil, em Mato Grosso, ele tá tranquilo, vamos dizer. Mas o cara que mora lá em Bangladesh não tá, entendeu? Então isso é muito complicado. O indiano também, ele sofre demais. Então essa parte geopolítica da história, ela é bem séria mesmo. E aí entra em toda essa confusão, essas reuniões que tem. Porque entra economia no meio, né? Exato, que aí não chega em conclusão nenhuma, ninguém quer assinar, o outro não assinou, por que eu vou assinar? Entendeu? Aí ninguém assina, aí fica nessa. Só que o legal é isso, a gente já teve exemplos, as baleias e o CFC. Ou seja, se a gente toma a atitude na hora certa, dá para mudar, não é um negócio irreversível ainda, né? Mas talvez nessa outra linha aqui que o professor falou, se a gente esperar muito tempo, pode ser que aí não tenha mais volta. Não tem alguns dados que o pessoal fala que... É o ponto de não retorno. Se não resolver até lá, vai dar problema. As projeções... E o que é legal, assim, é que mesmo que essas projeções todas não se concretizem, por que não diminuir emissões? Por que não ter um ar melhor pra gente respirar? Claro. Sabe? Então, assim, não é só pensar no médio e longo prazo, que é o que todo mundo deveria pensar na geração dos nossos netos e netas, mas dá para pensar na nossa geração também, né? Da gente ter um ar melhor. A gente meio que resolve não só um problema de mudança climática, dessa questão, né, de aquecimento, mas melhora a vida das pessoas também, né? Se a gente tiver menos emissões. É o que a China fez, né, cara? A China, ela, nesse ponto aí, ela pode falar que ela é um exemplo, entendeu? O ar ali de Pequim e tal, das grandes cidades chinesas, o ar era pesado. O pessoal até brinca que era o único lugar do mundo onde você via o ar, entendeu? Outros lugares você não via, lá você via. E eles foram pro lance lá de mobilidade elétrica, entendeu? Então trocaram a frota lá, pelo menos de ônibus e tudo elétrico, não sei o quê. Hoje já tá bem diferente.
Então é aquele negócio, tem que ter interesse, né? Que é importante também. Tem que resolver toda essa questão aí geopolítica, que é um negócio complicado pra caramba. Tem lobby de muitas empresas também por trás de tudo isso, entendeu? Vamos ter que mudar a matriz energética. Pô, você está lidando com as maiores empresas do mundo, né? Empresas da área de petróleo. Como você vai falar isso pro cara, né? Como que ele vai fazer? Se bem que boa parte das pesquisas em energia alternativa hoje são lideradas pelas empresas de petróleo. Os caras estão vendo que não. Então, Hora vai ter que. Inclusive no Brasil, né? Exato. É porque no final das contas nós estamos tudo no mesmo barco, né? Então, não tem essa. Acho que são abordagens do ponto de vista tanto individual, né? Você como indivíduo, uma mudança assim, né, de atitudes, mas não tem como fugir dessa questão coletiva. Não tem como, tem que ser política mesmo de Estado para realmente ter um. E quando se fala de globo, tem que ser política de vários estados olhando para o mesmo lugar, né, cara? Isso é o mais difícil de todos. Exatamente. Isso é o mais difícil, com ideologias distintas, culturas distintas. Mas eu acho assim, eu tenho uma visão até um pouco mais otimista, falando 2023 agora. Parece que tem uma certa sinergia de alguns países, pelo menos. Parece menos que a gente gostaria, óbvio. Né? É. Mas assim, acho que há luzes aí no fim desses túneis aí. E essa parada que você falou ali, professor, dos recifes de corais, você comentou que eles são importantes para fazer fotossíntese. O que poderia... É quase como se fosse, sei lá, uma floresta embaixo do oceano. Poderia se dizer assim. O que poderia ocorrer em termos dessa função, dessa biodiversidade lá embaixo, se caso isso, digamos, se tornar uma proporção gigantesca de algas? Geraria algum tipo de problema a nível de ecossistema, além de ser do lugar ali? Existe alguma projeção? Sim. Não, é o que acontece, né? Então você tem o coral, ele é um dinheiro do ecossistema, né? Ele forma toda uma estrutura tridimensional que permite que tenha essa grande biodiversidade, né? Então os recifes de coral e o mar profundo são os locais mais biodiversos no oceano. Só que o mar profundo é mais da metade do oceano. O recife de coral é 1%, não lembro exatamente agora a proporção, mas é pouco. Só que nesse pouquinho tem praticamente metade da biodiversidade dos oceanos, que depende e muito dessa complexidade tridimensional que é dada pelo coral. Uma vez que você tem essa mudança de fase, aquela estrutura como um todo do recife de coral, ela não é perdida logo de cara, porque é carbonato de cálcio, né? É calcário, é duro aquela coisa. Mas as algas, elas são muito maiores, vão fazendo sombra nessa coisa toda, então elas mudam drasticamente. Então o que vai mudar é o que a gente chama de cadeia, ou mais corretamente, teia alimentar, né? Essa base toda vai ser alterada. Então vai ter uma mudança bastante grande nesses ambientes, né? E a tendência que se vê é de uma diminuição de biodiversidade desses organismos. De novo, vai acabar Recife de coral? Falando agora de planeta, não vai. Assim, né, mesmo na extinção dos dinossauros, que a gente comentou no outro episódio, ficam alguns milhões de anos ali, sem crescimento, né, grande de recife de coral, mas depois de um tempo eles vão pegando de novo. Então, assim, o planeta... Isso aí. Tá tudo bem, para eles o universo não está nem aí. É isso. Aliás, tem uma frase importante que é essa: o universo não está nem aí para o que você pensa. Mas o professor falou, né, no episódio, a Terra, só para o pessoal lembrar, já passou por 5 eventos que a gente chama extinções em massa, onde boa parte da vida, ou quase toda, foi perdida. E o planeta continua aí, cara. Só que, por exemplo, o dinossauro tá aí hoje? Não tá, entendeu? E eles dominaram a Terra durante uma boa parte. Acabaram. Por quê? Porque aconteceram eventos ali que levaram à extinção deles. Que, aliás, em parte foi por causa do clima mudado também, né? Foi por causa do clima mudado por conta de fenômenos naturais, vulcanismo muito grande, impacto de asteroide e tudo mais. Mas o que importa, o planeta continuou. Né? Então, naquela pergunta que você falou, e pra fora? Cara, a Terra continuou vivendo ali, continuou sendo um grãozinho de poeira ali no meio do nada e foi embora, entendeu? Só que nós aqui estamos sofrendo, vamos sofrer, né? Mas vamos torcer aí para que o pessoal mude isso. E uma outra coisa que eu acho que pode mudar também, mudando esse negócio de coral para alga, é o que a gente chama de albedo da Terra, né? Perfeito. E isso fica mais branco. Né? Isso dá uma mudança gigantesca, cara. Verdade. Porque o albedo é a maneira como o planeta ele guarda o calor, entendeu? O albedo, para quem não sabe, é o brilho, né? Então você mudando isso, imagina você mudando um oceano, você está mudando um oceano de cor praticamente. Isso muda o albedo, muda como o planeta ele recebe e armazena aquele calor. Então isso causa problema também. Né?
E uma coisa que eu adorei assim na tua fala, Sicane, essa questão realmente que o planeta continua. Quem vai sofrer somos nós. E isso contrasta um pouco com um discurso que a gente ouve, que é essa preocupação com o planeta. Nós temos que, sei lá, salvar o planeta. É o contrário. Eu acho assim, pode crer. não sei se a palavra egoísta é a melhor palavra nesse sentido, mas a gente tem que pensar um pouco mais, na minha opinião, na nossa espécie, porque a nossa espécie, e outras, claro, também, é que vão sofrer. O planeta, reitero, vai ficar aí por pelo menos mais 5, 6 bilhões de anos, né, ele ainda vai estar existindo. E pelo menos mais 1 bilhão a gente acredita com vida. Então, assim, realmente é um olhar um pouco mais para nós, homo sapiens, para o nosso bem-estar. Mas geralmente quem fala isso é quem alega que tem que continuar emitindo. Pois é. É uma visão egoísta meio torta. Eu acho que assim, talvez nessa fala do planeta, muita gente esteja pensando em outras espécies. Aí beleza, aí eu estou concordando com isso. Mas a questão, assim, é uma visão assim da gente ter um mundo no curto, médio prazo que seja melhor para nós, né? A gente está fazendo algo que é bom para outra espécie, mas para a nossa também. Achei muito legal essa tua fala. É isso aí. E para as futuras gerações aí também, né? E assim, cara, quando a galera geralmente argumenta de o clima, isso é muito difícil saber. Então, a gente tem uma dependência muito grande de tudo isso. Entendeu? É muito grande mesmo. Essa mudança, essa troca de matriz energética e tal, não é um negócio fácil de acontecer também, por conta disso. Porque nós estamos, os derivados de combustíveis fósseis, eles são muito importantes para a nossa vida hoje, né? Qual que é o país que está mais avançado nesse sentido de transição? Cara, eu acho que a China deu um avanço muito grande, porque eles sentiram na pele esse problema do ar lá deles, né? Então eles conseguiram mudar boa parte da frota para carro elétrico e tudo mais, aí você reduz. Se você muda a frota, por exemplo, transporte, até lá em São Paulo começaram a testar ônibus todo 100% elétrico. Isso aí já vai dar um alívio, cara, porque você tira aquele monte de ônibus jogando aquela quantidade imensa de gás ali, já ajuda pra caramba, entendeu? Então, nesse caminho aí é interessante. Aí você tem, porque a gente fala de andar de bicicleta, né? Aí o pessoal fala, cara, não dá pra comparar muito o cara que anda de bicicleta em Amsterdã com o cara para andar de bicicleta aqui no Rio de Janeiro. Precisa do poder público. Precisa ter ciclovia. Precisa ter uma... Ciclovia, não ciclofaixa, ciclovia decente. Exato. Buffer para os carros aí, para estimular esse tipo muito de mais coisa, complicado, exatamente. Mas a relação é essa aí, cara. Entendeu? Então, com certeza... Quer uma história muito legal disso aí? A Terra, antigamente, quando a gente não conhecia o petróleo, tudo era feito com óleo de baleia. Olha que legal. As baleias iam entrar em extinção, cara. Elas chegaram a um ponto ali de que ia acabar as baleias, porque o pessoal vinha pescar as baleias aqui na costa do Chile. A cachalote, né? Tem aquela cabeçona, aquilo lá é tudo óleo. Pegava a baleia, cara, você não fazia nada com a baleia, simplesmente extraía todo o óleo dela e levava para iluminar. O que salvou as baleias? O petróleo. O petróleo salvou as baleias. O petróleo salvou as baleias, cara. Olha só. Entendeu? Quando se descobriu o petróleo, a propriedade dele e tal, não precisa mais caçar baleia. Deixa as baleias quietinhas, elas se recuperaram e aí a gente entrou na era do combustível fóssil. Petróleo. Entendeu? Então, assim, alternativas a gente consegue, cara. Seria o que? Vento e tal? Então vamos lá, né? Esse é um problemaço. É difícil, né, cara? O petróleo parece muito versátil. Energia é um dos maiores problemas que a gente tem na humanidade, cara. A energia eólica. Cara, energia eólica, tudo bem, é legal, mas ela tem seus problemas também. Primeiro, ela muda o ecossistema. Você enfia aquele monte de torre no meio do mar ali, já tem acho que até estudo mostrando que muda. As pás estão matando muito pássaro, cara. É gigantesco aquela coisa, né? E tem uma reportagem que eu vi esses dias, cara, de pessoas com problema no ouvido que moram próximo. Também. E também com tontura. Mas por quê? Por causa do barulho. É muito barulhento. Porque tem um barulho meio de baixa frequência que cara, fica ali o tempo todo. Ó. Velho. Não sabia disso. Os bichos, as pessoas reclamam. É coisa que a gente não imagina, né? As pessoas reclamando de tontura e as vacas, o gado, todo agitado porque fica passando aquela sombra gigantesca no chão e os bichos não sabem o que é aquilo, cara. Olha que louco. Então cria uma mudança no ambiente. Energia solar.
Ah, tá, é legal, não sei o quê, mas também cria uma mudança gigantesca. Cara, você pega aquelas fazendas solares, né? Vai alterar. Vai alterar de algum jeito. Combustível fóssil, dá problema. Energia nuclear do jeito que a gente tem hoje. Ela é boa até não dar problema nenhum. Porque na hora que dá... É um problemão, né? Chernobyl, Fukushima e tudo mais, né? Eu tô até falando pro pessoal assistir o documentário sobre Fukushima. Já viu na Netflix? Não vi. Não? Ah, eu assisti esse aí. Vai ser amanhã, então. A gente acha que tá resolvido e não tá, né? Não tá resolvido. Não tá resolvido, E eu você assisti, viu que o Japão chegou chegou a um trisco de dar um problema sério, né? a um trisco de ter que evacuar 60 milhões de pessoas, cara. Por Entendeu? quê? Porque chegou perto? Qual que foi a ideia? Porque, cara, aquele negócio ali, ele ia dar isso, cara, começar a vazar, Você não tem controle daquilo. Quando dá um meltdown, assim, quando a coisa é a física atuando ali, e você tem que tentar tampar de algum jeito. Eles tiveram sorte porque começou a chover. Eles tiveram uma sequência de sortes ali que meio que salvou o Japão. Qual que seria? Teria que evacuar o Japão inteiro. Era um pedaço do Japão, que ia dar umas 60 milhões de pessoas, cara. Aí vai pra onde isso? Dá 50, 60 milhões de pessoas, imagina. Salvou parte do Oceano Pacífico também. Porque essa coisa ia vazar, vai pro mar, né? Na beira-mar ali, Fukushima. Mas muito vazou, tá? Teve uma radiação. Sim, vazou. Mas podia ser muito mais, né? Podia ser muito mais. Então, energia nuclear tem isso. Ela é boa até o ponto que dá um problema. Eu vou falar o que eu sou defensor, cara. E aí não tô sozinho, não, porque o Artacho tá comigo nessa e o presidente do CNPq também. Pô, eu quero trazer muito Artacho. Traz, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu quero. E o presidente do CNPq também, Legal. o Galvão, entendeu? Legal. Eu conversei... Ricardo Galvão? É. Legal. Eu conversei com eles e a conclusão que nós chegamos, cara, é que a fusão nuclear é que pode salvar o planeta, cara. Entendeu? Fazer um sol. É, isso mesmo. É isso aí. Porque a fusão, cara, ela é uma energia limpa pra caramba e ela não pode dar um problema, ela não tem que vazar, né? Você não tá quebrando o átomo, você não tá... Então, se der algum problema ali, você faz igual o Homem-Aranha fez com o Octopus, você puxa da tomada, entendeu? E tá tudo resolvido. Então, a fusão nuclear, por isso, e não é à toa também, que os maiores países do mundo hoje dedicam uma grana violenta e tempo em pesquisa de fusão nuclear. A Alemanha tem o reator com o nome mais bonito para mim, que chama Sterelator, que é de imitar uma estrela mesmo. A China tem o segundo Sol, que eles chamam. A França, o melhor reator de fusão nuclear que a gente tem hoje fica na França. Reino Unido, aí você junta os países da Europa, Estados Unidos e China, existe um consórcio chamado ITER, onde tem muita grana envolvida para desenvolver reator de fusão nuclear, e nos Estados Unidos também. Porque eles já viram, cara, que o lance, a saída está na fusão, entendeu? E isso está sendo acelerado muito por conta dessas previsões que a gente comentou, entendeu? 20, 30 anos. Então o que o pessoal quer? Quer que daqui 20, 30 anos a fusão já esteja num ponto e aí, cara, a gente vai poder abolir boa parte de coisas que a gente usa hoje e vai ser tudo resolvido. Porque você vai ter reatores grandes para tomar conta de países e cidades. E hoje nos Estados Unidos já tem uma grande quantidade de startups, olha só que legal, desenvolvendo pequenos reatores de fusão nuclear, tipo para você ter na sua casa. Olha que louco, velho. Para você ter num pequeno bairro e coisa assim. Então tem um grande foco mesmo do mundo em fusão nuclear, cara. Porque ela é o jeito mais limpo, mais... Hoje, qual que é o problema, né? A gente não consegue produzir de forma eficiente. É isso que eu ia te perguntar. O que está limitando essa coisa? Qual o gargalo? Exato. O gargalo principal é manter o processo de fusão estável. Porque o que é a fusão nuclear, para o pessoal entender, né? Você pega um reator, que ele na verdade é um ímã, tá? É um eletroímã. Você coloca duas partículas ali dentro, elas vão bater, vão se fundir. Nesse processo vai gerar energia. Só que para que isso seja eficiente, isso tem que rodar a altíssima temperatura, tanto que vira plasma ali dentro. E os elementos que a gente lida hoje, a gente não consegue manter eles estáveis por muito tempo. Então o processo desestabiliza. A não ser que a gente gaste muita energia para estabilizar. Mas aí também não vale a pena. A conta não fecha, né? Porque aí você vai gastar muito para produzir pouco.
entendeu? Então o problema hoje está nisso aí. Os desenvolvimentos estão em quais elementos que a gente tem que ter. Elemento químico. Elemento químico. Quais átomos a gente vai Quais átomos que a gente vai fundir ali para que o processo ele ocorra da melhor maneira. E aí eu já vou fazer o gancho com a minha área, que é a astronomia, né? Que é o seguinte, sabe qual é o melhor elemento para tudo isso? É aquele que tem na Hélio Lua. 3. Que tem na Lua, né? É o que tem na Lua. E sabe qual é o único país que tem um mapa de Hélio 3 da Lua? Eu diria a China. A China. Por que o Hélio 3? Eu não posso... Por que o Hélio 3? Então, porque nesse processo de estabilização, hoje a gente usa trítio, tá? A gente não consegue manter aquilo ali estável por muito tempo. Ele desestabiliza e pronto. O Hélio 3 ele se estabiliza. Então, ele manteria o processo de fusão estável a ponto da gente conseguir ter o superávit de produção de energia. Aí tava tudo... Mas isso está na parte da teoria, nos cálculos, ou já fizeram um experimento para ver que ele estabiliza mesmo? Ou é um cálculo? Isso aí é simulações. E tudo, né? O Hélio 3 tem na Lua, a gente tem que pegar ele de lá e trazer pra Terra. Ninguém pegou um pouco de Hélio 3 ainda? A China pegou um pouquinho, cara. A China pegou um pouquinho. E eles testaram, será? Aí não dá pra saber. Não divulgam, né? Aí não divulgaram. Mas nas rochas que vieram da Chang'e 5, que foi uma missão que foi pra Lua em 2020, coletou amostras lá, ele já veio um pouquinho de L3 ali. Lógico, né? Eles pousaram onde eles sabiam que tinha. E aí já trouxeram um pouquinho. Então já está comprovado que tem. E isso é muito importante. Porque aí, para mim, é aí que está a salvação do planeta, cara. Vamos dizer do planeta, né? Do ser humano. Do ser humano. Mas vamos falar do planeta, como o pessoal fala. A salvação está aí. E uma coisa que é legal é que você vê que existe uma movimentação mundial em cima disso. É muita grana, cara, mas é muita grana. Fica até a dica aí para quem quiser estudar, vai fazer física, química e tal, estude fusão nuclear, cara. Ou provavelmente vai ser uma demanda, né? Vai ser uma demanda, ou você quer abrir uma startup aí, ó, abre uma startup, fazer uns reatorzinhos de fusão. Os Estados Unidos tem muita, cara, muita mesmo. Aí eu quero um, viu? Se alguém tiver um aí, eu compro. Cara, que sensacional. E quando a China foi pra Lua fazer os mapeamentos, eles já sabiam que existia isso lá ou foi uma cagada de achar? Sabia. Não, a gente sabia que só podia ter Hélio 3 na Lua. Na Terra não tem. Esse que é o negócio. Porque a produção do Hélio 3 é radiação ultravioleta junto com a rocha. E na Terra, ainda bem, a radiação ultravioleta é filtrada, senão a gente não estaria aqui. Mas na Lua não é. Ele é bombardeado direto. Então a gente já sabia. Só que aí a China passou uma sonda lá e mapeou. E aí ela sabe onde que tem maior concentração. E se for da Lua, de quem que é? Como é que faz? Aí a gente entra num problemaço. Quem chega lá, pega é dele. Aí não tem uma legislação para isso aí. No man's land, né? Aí é que tá o grande problema. Aí é que mora. Esse é o grande... Porque isso, pelo jeito, vai ser o ouro, né, cara? No futuro. Vai valer mais que o ouro. Quem conseguir extrair esse negócio aí, tá... Mas aí de quem que é, né? Então aí a gente vai entrar num outro problema, que esse não tem nem discussão ainda hoje. Isso é que é... Quem que é aquilo lá que tá lá. Exato. A gente espera, né? Vamos ser otimistas, que o mundo entre numa sintonia, né? Não, vamos lá pegar esse L3 em prol da humanidade, né? Não sei se eu confio tanto na humanidade assim. E essa coisa de você não ter legislação, tem problema aqui na Terra também, né? Não quero desviar do assunto, mas alto mar, além das 200 milhas, é uma região também que tem alguns acordos, mas não existe uma soberania de algum país, é uma coisa que... E se acha um petróleo lá e tal? Pois é. Discutido, hein? Aí o que o cara faz? Ele põe a plataforma aqui, ó, e manda o poço assim, ó. Na horizontal. Os caras têm caminho, cara. É a Antártica, né? A Antártica existe um tratado ali, né? Perfeito. De não explorar recursos naturais. Só usar ali para pesquisa. Ou seja, dá pra galera se entender, né? É possível acontecer. O pessoal quer pegar essa mesma ideia e aplicar no espaço ou que seja na Lua, né? Mas o problema é que a Lua, ela teria um interesse econômico muito maior que a da Antártica. Tá louco. Então aí, fazer isso esse é um problemaço, cara. E seriam diversos tipos de critérios seriam diversos níveis de exploração econômica, desde propriedade intelectual de quem está fazendo esse reator, até a capacidade de transformar esse L3 em um produto para colocar ali dentro, a forma que for colocar, abre
um leque gigantesco de interesse global. Tem demanda pra caralho. Isso, agora só para explicar pro pessoal, nos Estados Unidos é diferente a fusão, viu? Eles fazem fusão, aliás, que é um jeito muito legal. Aliás, é o único lugar do mundo hoje que a gente conseguiu ter uma produção de energia eficiente por fusão. Lá eles fazem por laser. Eles colocam um material, uma pastilhazinha do material aqui e atiram um laser de altíssima energia naquela pastilha. E aí, no momento em que eles fazem isso, os átomos aqui que vão ser destruídos, antes deles serem, eles entram em fusão. E aí você tem a produção de energia. Então, o laboratório lá, que eu esqueci o nome agora, mas é um laboratório muito famoso, ele aparece até no Star Trek. Eles já conseguiram 2 vezes produzir energia de forma positiva por fusão nuclear. Então, os Estados Unidos, isso vem lá do final da década de 50, um físico americano que propôs essa ideia de fazer fusão não por meio de colisão, mas por meio de aquecimento por lasers de alta potência. Então eles já fizeram 2 vezes essa produção aí. Então os Estados Unidos está bem avançado nisso. E teoricamente essa produção de energia por fusão não teria nenhum colateral, assim? Nenhum. Aí não tem. Aí você não tem. Aí ela é uma energia super limpa, ela não tem problema nenhum, entendeu? Ela é aquilo lá, ela não vaza igual a fissão, ela não danifica o meio ambiente igual as pás, igual a hidrelétrica também. Hidrelétrica e tal, é legal? Cara, não vai construir uma hidrelétrica. Você inunda não sei quanto, você muda curso de rio. Socialmente também impacta bastante. Então tem impacto. Todas as formas de energia, menos ou mais, tem um impacto em tudo. E a fusão não tem. Então por isso que é uma aposta muito grande. O pessoal fala que eu sou defensor da fusão. Né? Eu sou mesmo. Mas por outro lado também, assim, quem hoje tem tecnologia para buscar hélio 3 agora? Estados Unidos, Índia agora também, né? Talvez, Estados Unidos, Índia e China. Pronto. Isso aí. Então... São só... É isso mesmo. É só o que vai dar problema. E tipo assim, digamos que o pessoal consiga buscar lá. E os outros países que eventualmente não... São refém, vai ter que... Vai ser refém. Aí vai continuar. Por isso que é um problema não investir em pesquisa. Esse é o momento que a gente consegue mostrar para o cidadão que está assistindo ali. Porque muitas vezes o cara tá pensando que, cara, a gasolina tá cara. Eu entendo, a gente entende, mas a gasolina tá cara, a mobilidade urbana tá uma merda, a segurança pública tá horrível. Mas acho que nesses momentos o cidadão que tá ouvindo ali, que não é da área da ciência, não entende sobre ciência, talvez ele consiga entender o porquê que a galera injeta bilhões de dólares para lançar um foguete para a Lua. Porque às vezes eu falo, o que vão fazer lá, velho? Cheio de problema aqui na Terra, esses caras vão lá para a Lua. Essa é a maior crítica que o pessoal recebe, né? Milhões de pessoas morrendo de fome e você gastando milhões para mandar lançar um foguete para a Lua? É bilhões. Nem é milhões, mais né? ou menos. Hoje o foguete lá da NASA, ele gasta a casa dos 4 bi. 4 bi de dólares. E já era. Já era. Lança uma vez e destrói inteiro. Isso que é uma tecnologia, né, que na década de 60, quando teve realmente os da Apollo, acho que foi na casa de dezenas, não sei se chegou a 100 bilhões à época. Isso, ser corrigido a casa dos 100. Isso mesmo. Então a tecnologia já tem. Então isso que eu acho mais ainda assim, não fascinante, mas até um pouco deprimente, assim, que é uma tecnologia que já existe há mais de 50 anos, né, e que ainda tem tão poucos países que a detêm. E aí eu passo um pouco, acho, né, olho um pouco para o nosso país também, né, que tem uma série de coisas interessantes em relação à mudança climática que a gente estava falando, né, a gente reduzindo queimada, por exemplo, que é o nosso grande problema, a gente ajuda a resolver bastante esse problema, mas em várias áreas da ciência eu acho que a gente está um pouco aquém, vou ser bem honesto, eu estou na academia, eu digo isso, um pouco aquém de onde a gente poderia estar nessas questões, por exemplo, né, seja de exploração espacial, ou seja de outras também, porque muita coisa não é só reinventar a roda, porque você tem coisas que realmente são segredo e coisa desse tipo, mas assim, existe um intercâmbio suficiente, eu acho, para mais países terem tecnologias que hoje, na minha humilde opinião, estão acessíveis a pouquíssimas nações, pouquíssimos estados. Mas aí é o impacto, cara, que o cidadão tem que ver. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, olha só. GPS. Todo mundo usa GPS. Todo mundo. Você para vir aqui, talvez você para vir aqui não que você conheça, mas eu para chegar aqui usei GPS. Eu para sair da minha casa em tal lugar, todo mundo usa GPS.
O problema do GPS é que ele não é só usado nisso. Todo o sistema bancário do mundo é sincronizado via GPS, porque são os relógios atômicos que usam. Todo o sistema de trânsito, ele é sincronizado via GPS. Não só o trânsito de carro, né? Avião. Avião, tudo. Navio. Todo o transporte, sua comprinha da Shopee, ela depende do GPS para chegar aqui, senão ela não chega nunca, entendeu? O Brasil, por exemplo, ele não tem um sistema. A gente depende de um sistema americano, do governo americano, aliás, do Departamento de Defesa americano, porque o GPS que a gente usa, ela é uma empresa ligada ao Departamento de Defesa americano. Olha só, cara. Achei que GPS era uma coisa no mundo todo, né? Não. Então, olha só que legal. O GPS é uma empresa, a gente paga. Quanto que você pagou para usar o GPS no mês passado? Como que você usa um negócio de graça, cara? Não existe um café de graça. Então, não existe. Tá embutido já, né? Hã? Tá embutido já esse custo. Ele, quando você compra o celular, um royaltyzinho ali vai para essa empresa. Qual que é o sistema? Agora, olha só que legal. A China tem um sistema de GPS dela próprio, chama Beidou. A Índia tem um sistema de GPS próprio dela, chama Navik. A Rússia tem um sistema de GPS próprio dela, chama GLONASS. A Europa tem um sistema de GPS dela, chama Galileu, entendeu? Então eu até falo, você for para a Europa, na hora que você ligar seu celular vai aparecer escrito Galileu, é o sistema de GPS deles. Esses países viram a importância de se investir nisso. Nós não vimos. A gente depende de um sistema que é ligado ao Departamento de Defesa americano. Cara, imagina que um dia o cara chega e fala assim: cara, quer saber? Não vou mais mandar sinal ali pra vocês, não. A cagada é global, agora. Né? Só em questão de pagamento bancário ferrou tudo. Ferrou cara. tudo. Não, e o trânsito, né, cara? Então. Imagino, não sei, posso estar errado, que eventualmente até não sei, sinaleira e tal seja vinculada. Isso, Imagina desligar, cara. Sinaleiras do nada As param de sinaleiras funcionar. são todas sincronizadas com o GPS. Exatamente. Acidente pra caramba. É isso aí. Um avião lá. Então, isso que eu tô falando desse negócio. Fora toda eu fiz uma apresentação há 3 semanas atrás e mostrei esses dados. 99% da produção de petróleo no mundo depende de GPS. 85% da mineração no mundo depende de GPS. E mais de 75% da agricultura depende de GPS hoje, porque é agricultura de precisão. Então acabou isso, cara, é caos mundial. Nós não investimos em nada disso. Aí vamos pegar um país, cara, que é sempre bom a gente dar de exemplo, que ele é tão problemático quanto o Brasil, que é a Índia. A Índia é pobre pra caramba. Tem gente passando fome pra caramba. Hoje a Índia tem mais gente do que a China, ela passou a China em população. Ela tem problema com o clima de monções, lá acaba com o país, só que eles investem nisso aí. E por que eles investem? A Índia teve um problema seríssimo de fome, aonde boa parte da população era morrendo de fome. Por que eles conseguiram recuperar? Por causa dos satélites que eles lançaram. O satélite, ele mapeia, ele vê aonde que é melhor você plantar determinado tipo de cultura. Chama agricultura de precisão isso. Isso salvou o país. A Índia, ela ia morrer de sede, cara. Eles não tinham água potável para beber. Os satélites que eles lançaram identificaram as fontes, os lugares aonde você poderia tirar água, salvou o país, cara. Entendeu? Por isso que quando a Índia... Por que eu tô pegando a Índia? Porque é um país pobre igual, né? Acho que talvez mais pobre que o Brasil, mais problemático que o Brasil e tudo mais. E eu acho que no PIB a Índia é o 7º, o Brasil é o 9º. É uma coisa assim. Próximo. Então, ou seja, é um país bem equivalente. Quando a Índia pousou na Lua agora, a população estava comemorando como fosse final de Copa do Mundo. Que legal, cara. Tá merda. E aí, por conta de tudo isso, aí vem a parte da política de governo, né? Lá na Índia, a criança no ensino fundamental, ela já tem matéria obrigatória de exploração espacial. Para colocar na cabeça da criança, cara, o que você está vivendo aqui hoje, boa parte dependeu de todo esse investimento, que aí muita gente fala que é gastar dinheiro fora, mas de todo esse investimento que a gente fez nesse setor para poder ter o país do jeito que é hoje, entendeu? Então isso aí é muito interessante. E o triste para o Brasil,
que o Programa Espacial Brasileiro começou na mesma época que o indiano. Nós começamos junto ali, entendeu? E hoje, quando a gente vai lançar um satélite, a gente paga para quem lançar? Para a Índia. O Amazônia 1, a gente pagou para a Índia lançar para a gente. Então é complicado. Que é o que o professor estava falando, né, cara? É isso aí. O problema de... a ciência, cara. O problema dela é o seguinte. Você tem a ciência pura ou básica, que ela é muito importante. Mas por que o pessoal não dá muito valor? Porque você não vê a aplicação dela. E aí do outro lado você tem a ciência aplicada. Mas às vezes a básica lá na frente vai ter uma aplicação. E é ela que fundamenta. É ela que fundamenta. Vezes, cara. Mas como, o grande desafio, cara, é como você explicar para a população que, cara, você investir em ciência de base não é você jogar dinheiro fora. Porque o cara, ele quer o quê? Cara, eu quero que resolva aqui, ó, o vazamento na minha rua. Eu quero que você ponha um asfalto novo aqui. Só que a ciência às vezes consegue fazer um asfalto mais barato. Mais barato, um asfalto melhor, um encanamento melhor, mais eficiente. Cano mais... exatamente. Então, existe... Em vários países, não. Mas no Brasil, não sei se o professor vai concordar comigo, essas coisas são descoladas e não podia ser. Né? Mas aí eu acho que é um problema, Sacani. Cara, diversos níveis aí de problema. Primeiro, educação básica negligencia demais a ciência muitas vezes. Os podcasts, cara. Mó chato esse bagulho de trânsito e tal. Eu não iria pra Lua, não, cara. Muito rolê, eu tenho que treinar, fazer meu treino aqui. Caraca, pra Lua, 10 dias. É 10 dias eu pra não vou, ir. cara. Tenho medo pra caramba, cara. Tenho medo de tudo. Mas de quê? Do cara, foguete, tenho medo. Tenho medo. Tenho medo do foguete, tenho medo de tudo. Da aceleração, de tudo. Não, nessa eu iria sem pensar nessa, eu iria com certeza. Caralho, sem dúvida. Mas Já teve alguém aí, pessoal. Temos um candidato aí brasileiro. Não sei se eu tenho. Mas enfim, mas se tivesse a oportunidade, caraca, numa dessa. Que legal, cara. Volta um mês depois. Pra se voltar, né? Claro. Volta com surdo, com vitiligo e cego. Não, que é isso. E aí, nessa pegada aí de estação, não é só os Estados Unidos, não. A China e a Rússia querem construir uma estação também na Lua, que chama, como que é? Estação Internacional de Pesquisa Lunar. E aí ela abriria para o mundo todo, por exemplo, o Brasil mandar gente, mandar experimento. Aliás, a estação chinesa, a China tem uma estação no espaço, igual a Estação Espacial Internacional, chama Tiangong. Ela é aberta para qualquer um mandar pesquisa. Aliás, eles querem até o Brasil mandar pesquisa para lá, entendeu? É um negócio interessante. Então tem essa nova, digamos, corrida para a Lua, para ver quem chega primeiro lá. Estamos aí acompanhando. Voltou a entrar no radar a Lua, a galera. Então eu acho que até 2030 não vai demorar tanto, não. 2030 acho que a gente já deve ter astronauta trabalhando. E aí, não sei o que você... E eu acho estimulante, né? Não sei, essa coisa assim, né, de exploração. Ela é intelectualmente estimulante, eu acho. Saber que a gente, como espécie, né, como, sei lá, um coletivo de ser vivos, está fazendo esse tipo de movimento, né? Que é o que o pessoal deve ter sentido na década de 60 também. Né? Exatamente. E é até legal ter descoberto esse Hélio 13 e água na Lua, que deu uma estimulada na galera. Isso, deu estimulada. Eu acho que agora é até melhor, porque naquela época tinha um lance da guerra por trás, né? Competição. A competição. Hoje, pode ser até que tenha uma certa competição por trás, né? Não podemos negar isso. Mas tá mais pacífico, pelo menos, né? Tem uma pergunta aí? Só Beleza. dar uma repetida pro povo ouvir o que ele perguntou. Tá, ele perguntou se o buraco negro de Interestelar é uma boa reprodução, né? E depois o lance das fotos dos buracos negros. Então vamos lá. Fica aí outra dica, tá? Pra quem nunca viu Interestelar, já viu? Já, né? Sensacional. Interestelar, cara, eu considero um do melhor filme de ciência, porque é muito hard sci-fi que a gente chama. Quem estava por trás daquele filme ali é um cara chamado Kip Thorne. Kip Thorne, ele era amigo do Stephen Hawking, ganhador do Prêmio Nobel de Física por conta das ondas gravitacionais. Um cara, assim, físico excelente. O Gargantua,
que é o buraco negro do Interestelar, ele é falado pela primeira vez num livro do Kip Thorne, lá na década de 90, olha que interessante. Chama Buracos Negros e Viagens do Tempo, um livro que ele escreveu de física, pesadíssimo. O Gargantua, ele é o resultado, cara, de uma simulação computacional muito poderosa. Até a foto do buraco negro, o Gargantua era a melhor representação de um buraco negro que a gente tinha. Aqui, o Gargantua, ele tem um artigo científico que fez o buraco negro do filme. Só que o que aconteceu? Aí eu vou, daqui a pouco vocês vão entender porque que eu vou falar isso. Quando saiu o resultado final da simulação, o Christopher Nolan, que é o diretor do filme, olhou para aquele buraco negro e falou: cara, eu vou ter que fazer uma mudança nisso aqui para ficar mais cinematograficamente legal. Beleza. Aí, em 2017, criou-se um programa na Terra chamado EHT, Event Horizon Telescope, que era um telescópio do tamanho da Terra que iria ser apontado para 2 buracos negros, um na galáxia M87, que está a 50 milhões de anos-luz de distância, e um para o Sagitários A Estrela, que é o nosso buraco negro aqui da Via Láctea. O que é esse EHT? Você pega radiotelescópios do mundo todo, no Chile, na Europa, nos Estados Unidos, na Antártica, e no mesmo dia, isso aconteceu entre os dias 7 e 10 de abril de 2017, todos eles apontaram para o M87. 2 anos depois, você vê a quantidade de dado que precisou ser processado, em 2019 sai a primeira foto de um buraco negro. Quando pegaram a foto do buraco negro, o pessoal conhece aquele arco laranja, um lado dele é mais brilhante que o outro. Isso tem uma explicação relativística. Lembra que eu falei que o Gargantua teve que ter uma mudança para ele ficar mais bonito na tela? Sabe qual foi a mudança? Deixar mais... Foi colocar ele todo brilhante, porque a simulação gerou igualzinho a foto que a gente viu, cara. Tá brincando. A simulação do Gargantua do filme, ela gera um lado um pouco mais brilhante que o outro. O Christopher Nolan falou: não, cara, isso aí não vai ficar legal. A gente precisa colocar um negócio todo brilhante. Caramba, cara. E aí ele muda um negócio que depois foi comprovado que foi. Olha só que maluquice, né, cara? Maluquice. E aí depois, em 2000 e o ano passado, né, saiu a foto de Sagitários A Estrela. Embora ele esteja muito mais perto, ele é muito mais difícil de ser fotografado, porque ele gira muito rápido e tal. Então, ele dá vários problemas ali na hora de processar os dados. Cara, a importância disso são várias. Primeiro, nós provamos que o Albert Einstein estava certo. Tudo que ele previu em 1915 que iria acontecer com um buraco negro, se você pegar as equações dele, que foram as usadas no Gargantua, simular, você dá um buraco negro. A foto mostrou que é igualzinho o que o Einstein tinha previsto. Então só isso é legal. Você prova que a relatividade realmente funciona. Você está entendendo um dos objetos mais complexos e exóticos do universo, que é um buraco negro, cara. Buraco negro é uma coisa de louco, entendeu? É um objeto onde a luz não escapa, onde tem todo aquele problema. Você tem um horizonte de eventos, que é o ponto da onde você não tem mais volta e tudo. Ele regula como que uma galáxia cresce, ele regula a formação de estrela. Ele é um objeto assim fundamental para o entendimento da evolução do universo. Então essas fotos aí trouxeram muita informação pra gente. Muita mesmo. O buraco negro, a luz não escapa dele porque ele teria muita massa numa concentração específica. Isso. Ele teria massa. E a gravidade não consegue deixar nem a luz fugir. Isso. A velocidade de escape, que a gente chama, né, do buraco negro, seria maior do que a velocidade da luz. Então, tipo, não é um buraco. Ele não é um buraco. Isso uma massa. Ele é uma região que a gente fala, cara. Ele é uma região do universo aonde você tem concentração de massa tendendo ao infinito num volume tendendo a zero. Puta merda. A gente chama isso de singularidade. Nem dá pra imaginar isso. Então a aceleração, a força gravitacional dele segura até a luz. Então não tem nem como mandar uma sonda. Você manda uma sonda, a informação não consegue sair.
E isso gera um problema, que é o paradoxo da informação. Porque dizem as leis da física que a informação ela nunca se perde no universo. Mas num buraco negro ela se perde. Então meio que aquela região do universo não respeita muito as leis. Exatamente, é isso aí. O rebelde. Então Cara, quando você fala assim, por exemplo, lá não sei o que, um buraco negro a 50 milhões de anos-luz. Quantos quilômetros é um ano-luz? 9,3 trilhões de quilômetros. Se não me engano. Agora quebra a cabeça de alguém. Anotem aí, galera. Agora quebra a cabeça de alguém. Não, cara, a gente falou sobre evolução no episódio dele e nós falamos sobre tempo profundo. Sim. Que é você imaginar 70 milhões de anos atrás, 100 milhões de anos atrás. É muito difícil a gente, ou mesmo você comentou o que é muito grande ou muito pequeno nos átomos, o nosso cérebro tem dificuldade, claro. Porque ele evoluiu para resolver coisas de 80 anos no máximo e a milímetros, não mais que isso. Isso aí. E aí quando você fala que um ano-luz tem 9 trilhões de quilômetros, e tem buraco negro a 50 milhões de anos-luz, não tem nem calculadora para fazer esse cálculo. Tem buraco negro muito mais longe. É que esse que foi filmar, esse que foi fotografado da M87... E como é que fotógrafo, como é que faz, cara? Então, como é que chega lá o bagulho? Então, a gente usou radiotelescópios. Na Terra inteira, a nossa antena, ela teve o tamanho do planeta. E aí, com isso, você consegue fazer o cálculo e saber qual buraco negro que você pode acompanhar. Uma coisa legal de falar é que a imagem que a gente tem é uma imagem em ondas de rádio. Não é uma imagem, não é uma foto, não. Entendi. É ondas de rádio que a gente capturou. Por quê? Porque a onda de rádio, a gente consegue ver esse horizonte de eventos. Uma outra coisa também importante é que a foto não foi feita do buraco negro. A foto é a sombra do disco de acreção do buraco negro. O que é disco de acreção? O buraco negro está lá. Alguma coisa chega perto dele, é engolida. Outra coisa chega perto, é engolida. Outra vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Chega uma hora que ele não aguenta meio que engolir tanta coisa. Então tem material que vai ficando para fora dele. Imagina você tá comendo um pratão, começa a comer, aí começa a cair arroz e tal. É isso que acontece. Só que esse material ele começa a girar em torno do buraco negro a altíssima velocidade, fica muito quente e começa a emitir radiação em outros comprimentos de onda. Ondas de rádio, por exemplo, é um deles. Por isso que a gente usou ondas de rádio. Esse disco de acreção ele é luminoso e ele gera uma sombra que a gente fala. E foi isso que a gente fotografou, na verdade. Aquela região preta, o buraco negro está ali no meio. Mas tudo aquilo é a sombra do disco no buraco negro. É um negócio de louco, né? Aquela parte laranja, assim? Ou... É, isso aí. Tá. Por isso que tem uma parte que é mais luminosa que a outra, porque aquela matéria está girando. Imagina que você vê uma criança no parque girando naquele brinquedo. Você vai lá e tira uma foto dela. Agora imagina que tem 3 crianças de um lado e uma do outro girando. Vai ficar mais concentrado. Na hora que você tirar a foto, vai ficar mais concentrado do lado. O buraco negro, aquela foto mostra exatamente isso. Caramba, essa explicação foi boa pra caramba, cara. Adorei essa merda do prato, eu achei muito massa. E, cara, deixa eu te perguntar assim, uma pergunta pode ser bem escrota, bem boba assim. Mas se a gente for ver em linha reta, cara, quanto que a gente sabe que tem de anos-luz pra frente no universo ou pra algum lugar? Hoje, Tipo, aonde que bate o final, assim? hoje a gente estipula que o universo tenha 13,77 bilhões de anos de vida. Se você fizer a conta, vai entrar coisa de relatividade no meio e tal, a gente calcula o universo observável. Ele teria 96 bilhões de anos-luz. Esse seria o tamanho do universo observável, tá? Como que a gente sai do 13 para o 96? A gente tem que levar em consideração a taxa de expansão do universo e várias coisas ali para poder chegar e calcular um volume, chega nesses 96. Caramba, velho. Isso é o tamanho do... Agora, isso que... A gente não dá umas bad, não, Sacane? Dá várias crises bate a bad, existenciais, assim, tipo, várias crises, mas isso que o professor falou aqui é muito legal, cara, porque realmente, cara, vamos falar do tempo primeiro. O tempo é uma coisa muito abstrata, entendeu? Me dá uma garrafa d'água, você me dá a garrafa, me dá 2 segundos agora. Você não consegue. O que é o tempo, cara? Cara, existem discussões assim,
filosóficas, físicas, de todo tipo, entendeu? Então, por exemplo, uma explicação física para o tempo é à medida que a entropia aumenta. O que é entropia? É o grau de desorganização das coisas. Então, por exemplo, se eu pegar esse copo aqui, jogar no chão e ele quebrar, eu aumentei a entropia, ou seja, o tempo passou daqui para lá. Tem como eu retroceder? Não tem. Não tem como eu pegar os caquinhos e montar o copo de novo, entendeu? É o ovo. Vocês quebram o ovo e faz uma como que chama? Omelete. Tem como você pegar a omelete de novo e voltar ela pro ovo? Não tem. Isso é uma visão de tempo. Quem já viu Tenet aí sabe o que eu tô falando. Já viram Tenet? Aquele filme lá, do Christopher Nolan? Ele trata desse negócio da entropia. Só que isso é uma visão física do tempo, que não é todo mundo que leva isso em consideração. Então, a gente ficar aqui falando de coisa que aconteceu há 70... os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos. Que é isso, cara? É um negócio que foge da nossa... Não tem como imaginar, cara. Não tem como, A gente vive cara. 80, 100 no máximo. Mas eu ainda acho mais difícil a gente conseguir visualizar a questão, tanto da questão, por exemplo, de buraco negro, quanto do pequeno. Sim. Do microcosmo, né? A quântica, né? Não, isso, porque essa questão da... Até o próprio Richard Feynman, numa fala dele, se não me engano, ele falou: para de tentar entender esse negócio. Para de tentar entender. É matemático essa coisa. É isso aí. Porque quando chega nessa questão de probabilidade, teve até umas pessoas que comentaram depois daquele episódio, né, que aquela questão, né, do princípio da incerteza do Heisenberg, né, que você não consegue determinar exatamente onde o elétron está ali no átomo. Isso aí, pra gente que está acostumado em 3 dimensões, é um negócio. Dá um tranque na cabeça, velho. Mas aí é legal que o Richard Feynman falou: para de tentar quebrar tua mente, assim. A natureza é assim. Ela vai até um certo ponto. Dali pra frente é só matemática que vale. É meio frustrante, assim, né? Porque né, a questão, né, do princípio da incerteza de Heisenberg, do gato de Schrödinger, né? Schrödinger, assim. Mas é assim. A natureza é assim, né? E isso tá comprovado matematicamente. Né? Agora, o teu exemplo do prato, do buraco negro, eu achei ótimo. Porque começou a quebrar essa barreira da gente tentar visualizar o que é essa coisa. E o gato de Schrödinger é uma ideia também de você tentar visualizar essas coisas da quântica, que, cara, pra mim, eu tentei parar pra entender, mas do mundo, cara. Não dá. Quântica não. Negócio... Que é aquele negócio, né? De um lado você tem a quântica, do outro você tem a relatividade, né? Duas coisas que são... A relatividade cuida de buraco negro, que são as grandes escalas do universo, e a quântica das microescalas do universo, né? Então são duas teorias muito complexas, cara. Foge do senso comum, digamos assim, né? Do nosso dia a dia. Eu tava assistindo, acho que você tava lá no Vilela falando alguma coisa lá, cara, e aí você falou do bagulho dos anos-luz. Eu fui pesquisar em casa, tava até com a minha namorada. Eu vi, pô, 1 ano-luz é não sei quantos trilhões. Eu comecei a pensar quanto que seria alguns mil. Cara, não tem como, velho. Dá um nó na cabeça, você não consegue localizar isso dentro do teu repertório cognitivo. Mas aí tem pior ainda, porque, por exemplo, o buraco negro. Buraco negro, a gente mede ele em massas com relação ao Sol, tá? Então tem buraco negro que tem 10 vezes a massa do Sol, 20 vezes, por aí vai. Esse da M87, a galáxia está a 50 milhões de anos-luz de distância. E o buraco negro dela tem uma massa de 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. É como se pegasse 6,5 bilhões de sóis e espremesse todos eles num ponto de volume tendendo a zero. É a massa da M87. Que pariu. É doido também, né? É muito louco, cara. E O professor bugou aqui, ó. Eu buguei. Não, Bota na thumb aí o cara que vai fazer o corte, ó. Sacane buga professor. Não, me corrija se eu estiver errado, Sacane, mas toda essa questão de buraco negro que hoje a gente fala, né, de maneira até sem entender muito, mas de maneira corriqueira, teve todo assim um questionamento, né, na época que foi proposto assim pela primeira vez. Assim, o próprio Einstein falou que não existia, né, cara? Ele mesmo falou? O Einstein, muita coisa que o Einstein fez, ele duvidava dos resultados que ele chegava, né, cara? Pô, mas é de imaginar também. Eu também duvidaria, né? Tem um negócio aqui que tende a zero a massa. É isso aí. O tamanho e a massa é do tamanho do Sol. Até onde ele duvidou, ele acertou em parte, então, né? Então, ele chamou de... O termo buraco negro, ele veio muitos anos depois, né? Ele chamava de estrela negra, porque tudo está relacionado com a vida de uma estrela. Então ele começou a pegar uma estrela que tem massa um Sol. Vai morrer desse jeito. 2, 3, 4, 5. Quando ele chegou em 10 vezes a massa do Sol, ele viu que acontecia algo diferente.
ela explodia como supernova, que a gente chama. E quando explode uma supernova, não destrói toda a estrela, sobra um carocinho. E aquele caroço que sobra, estelar ali, você começa uma nova vida para aquilo. Aí ele começou. Se aquele caroço tiver uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na hora que ele chegou em 3 vezes, ele viu que aquele caroço ele sucumbia pela própria gravidade. E aí ele virava o que ele chamou de uma estrela negra. Que aí, anos depois, acho que foi na década de 60, deram o nome de buraco negro. Entendeu? Que é um termo até meio estranho, porque não tem buraco, ruim, não tem nada. Ruim, né? Mas foi o nome que foi. Como é que fica em inglês? É black hole. Black hole. Ou seja, foi um resultado teórico mesmo já Foi. do próprio Einstein. O Einstein fez, buraco negro, a onda gravitacional também, ele teorizou tudo e ela só foi ser detectada a primeira vez 100 anos depois, cara. Ele teorizou ela em 1915, só conseguiram detectar a primeira em 2015. E aí como é que o cara faz a teoria com base no que existe dado e ele atribui aquilo dentro de um cálculo de probabilidade teoricamente, se existisse isso, daria isso. O Einstein, você tá falando? E aí depois a galera vai lá e investiga que aquela teoria realmente existe. Então, o Einstein, cara, o negócio dele, assim, o cérebro dele é até estudado, né? Porque... Guardaram, né? Depois. Parece que ele tem uns sulcos diferentes, cara. Tem uns negócios diferentes, porque ele fazia o que a gente chama de experimentos mentais. Então ele ficava imaginando, é o que dizem, né? Não dá pra saber que nós nunca vamos encontrar com ele. Mas dizem que ele ficava imaginando as situações e dizem também que ele não era muito bom em matemática, mas ele tinha uma galera matemática que trabalhava para ele e ia resolvendo aquelas coisas. E aí é o seguinte, a física, ela tem sempre 2 lados muito importantes. Um é a teoria, é o teórico, que é o cara sentar e resolver as equações, demonstrar tudo e tal. Aquilo ali tá pronto. Então a gente fala assim, que teoricamente as ondas gravitacionais, elas existem desde 1915. Aí você tem que tentar agora bolar um experimento para comprovar se aquela teoria ela é ou não é válida. É o estágio do hélio 3 agora. Teoricamente, ele o estágio do hélio 3. Mas o hélio 3 nós já detectamos, mas ainda não colocamos no reator. Isso, exatamente. Teoricamente ele pode fazer a fusão. Exatamente, é isso aí. Então, o Einstein teve a teoria geral da relatividade dele, que a primeira vez que ele comprovou ela foi em 1919, no eclipse do Sol, porque a teoria da relatividade, ela é uma reinterpretação do que seria a gravidade. A gravidade para o Newton é uma força, né? Você solta um negócio aqui, ela atrai. Porque o que está aqui embaixo tem mais massa, o que está aqui tem menos massa e vai ser atraído. O Einstein, ele não gostava muito desse negócio de força, cara. Ele achava um negócio meio mágico, entendeu? Força, cara. Isso aí não existe, entendeu? E aí ele bolou uma reinterpretação da gravidade. Que a gravidade, na verdade, é o seguinte. Os objetos que estão no universo, eles deformam o tecido do universo. E quando eles fazem essa deformação, dependendo da massa do objeto, você vai ter uma deformação maior ou menor. Imagina que você tem uma mesa, a mesa aqui nossa está presa um elástico aqui, uma cama elástica. Se eu colocar uma bola de boliche no meio, ela vai afundar. Se eu colocar uma bolinha de gude, afunda também, mas é bem pouquinho. Então isso para ele que era gravidade. A primeira propriedade disso aí é o seguinte, se a luz ela tá correndo aqui, na hora que ela pega esse buraco que foi feito aqui, essa deformação, a luz é desviada. Então o objeto está aqui, mas na hora que eu vou ver ele, eu acho que ele está aqui, porque sofreu esse desvio. Beleza? Tá, mas peraí, a luz ela tá caminhando teoricamente em cima do pano mesmo. Isso. É por isso que ela desvia. Aí, aqui no meio tem o buraco aqui, foi criado por uma massa. O Sol, por exemplo. O Sol cria uma deformação no espaço-tempo. Então se eu olho para uma estrela que está atrás do Sol, eu vejo ela numa posição. Mas na verdade ela está em outra, que a luz dela foi deformada. Entendi. Caralho. Isso, e a comprovação disso teve até a participação aqui no Brasil. Exatamente. Então o Einstein propõe isso em 1915. Em 1919 tem um eclipse do Sol, que é o único momento, um eclipse total, que é o único momento em que a gente consegue ver estrelas perto do Sol.
Então, opa, é a hora da gente comprovar. O que a gente faz? A gente vai no lugar 6 meses antes, ver onde que está a estrela. No dia do eclipse, ela vai estar, tem que estar no mesmo lugar, certo? Se o Einstein estiver errado. Se ele estiver certo, ela vai ter que estar desviada, porque a luz dela vai passar pelo Sol. Então foi isso que aconteceu. Em 1919 teve o eclipse total do Sol. Ele foi visto aqui em Sobral, no Ceará, e numa ilha ali na África. Só que ali o tempo estava ruim. Em Sobral o tempo estava bom. Então eles foram lá e mediram a estrela. Na hora que eles mediram a estrela, ela estava desviada exatamente o quanto previa as equações do Einstein, cara. Puta merda. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. Isso, ele fez tudo, cara, sem observar nada, pessoal. Ele não viu nada, ele não observou. Ele fez tudo da cabeça dele, com os experimentos mentais dele, resolvendo as coisas dele. Mas assim, só pra galera entender, ele não era um esquizofrênico, né? Ele tinha uma base de dados que ele consultava, se alimentava de um determinado dado de outras pessoas, e aí ele teorizava em cima daquilo, fazendo projeções. Aquele momento ali da física, até para o pessoal entender, é um momento muito, vamos dizer assim, prolífico, se é que eu posso dizer, né? Tava tendo muitas ideias, muitas coisas. O átomo, né? Até o lance você pegar a história da bomba atômica, ela começa por ali, o pessoal descobrindo que o átomo, ele tinha próton, nêutron, elétron, tudo. Então era um momento que a física estava ali borbulhando. Tinha a galera da quântica ali, o próprio Oppenheimer, né? Heisenberg, esses caras todos. E o Einstein estava nessa panela dessa galera aí toda, entendeu? Ele é um gênio, né? Você era um gênio. Esses outros caras também eram gênios, né? Oppenheimer, Heisenberg, Born. Cara, era um momento... Era uma patota legalzinha. Era uma patota ali, né? muito foda, cara. O Maxwell, né? Que fez Maxwell as também. equações. Todos esses caras aí eram muito foda. Dizem que se não fosse o Einstein, ia ser qualquer um desses outros, entendeu? Mas acabou sendo ele. E depois também ele tem o fato dele da divulgação, né? Porque aí também ele correu o mundo divulgando isso, que foi legal pra caramba. Então, em 1919, comprovam a teoria da relatividade. Isso aí é muito interessante, entendeu? E aí depois vieram vários, aí até hoje a teoria da relatividade é provada, cara. Até hoje. Por outros experimentos. Aí você observa o universo, por exemplo, até 1919, você não conseguia, isso que é interessante, você não conseguia prever aonde que ia estar Mercúrio no céu. Porque todos os planetas a gente usa o quê? A gravitação de Newton, que é o que a gente vive num sistema newtoniano, certo? Quando você usa a equação de Newton para prever a órbita de Mercúrio e tentar apontar, Mercúrio vai estar ali, vou apontar meu telescópio para lá, ele não está onde você previu. Conta que não leva em consideração a deformação. Porque Mercúrio está muito perto do Sol e ele sofre efeitos relativísticos. Quando Einstein desenvolve as equações, e aí olha que legal, sabe o que o pessoal pensava? Que tinha um outro planeta entre o Sol e Mercúrio, que chamava Vulcano. E esse Vulcano a gente nunca conseguiu observar, porque ele estava muito perto do Sol, mas era ele que perturbava a órbita de Mercúrio. Não era nada disso, né? Não era nada disso. Quando pegam as equações do Einstein e aplicam na órbita de Mercúrio, pá, você consegue achar isso sensacional, cara. Que loucura, né? E tem o exemplo do GPS, né? Os satélites têm que ser regulados para... GPS também sofre efeito relativístico, é corrigido pelas equações de Einstein. E aí, cara, hoje são milhares de comprovações, entendeu? Então, por que é uma teoria que ficou tão famosa? Ela é muito robusta e ela é muito verificada em ambientes muito diferentes. Então você vê ela desde satélites GPS que estão aqui perto da Terra até pulsares que estão a bilhões de anos-luz de distância. Ela funciona igual, cara. Então isso é impressionante dela, sabe? Legal. E sacane, é uma coisa... Posso fazer uma pergunta? Uma coisa que buga um pouquinho a minha mente, essa questão dos campos de Higgs, do bóson de Higgs, né? Que é uma coisa muito maluca, né? Que a gente tem todos esses campos, assim. Eu não sei, tens alguma... Eu gostei muito da explicação do prato pro buraco negro. Cara, é um bóson. Tens uma explicação, assim, didática pro nosso bóson de Higgs e desses campos, porque tem a ver do que é matéria e não é matéria ali, né? Uma coisa assim, é incrível isso, né? Não sei... Pra quem não sabe, né, existe um negócio que a gente chama... Aí agora vamos falar... Nós falamos do que é grande, né? Agora vamos falar do que é bem pequeno. Existe um negócio que chama modelo padrão.
o modelo padrão da física, dizem que é a melhor teoria física já feita até hoje. Ela descreve como que é um átomo com todas as suas escalas e tal. Então a gente pensava que o átomo era próton, nêutron e elétron. Depois nós descobrimos que não, cara. Tem muito mais coisa. Tem quark, tem tal, tem bósons. São partículas fundamentais da natureza, entendeu? Então cada partícula dessa é responsável por uma coisinha e tal. O bóson de Higgs e essas partículas, o que acontece? Quando uma partícula começa a girar em torno do núcleo atômico, esse negócio gera uma corrente, que a gente chama corrente elétrica. E a corrente acaba gerando o quê? Um campo. Por isso que as partículas geram campos, que a gente fala. O bóson de Higgs ele ficou muito famoso, cara, por conta de um erro, você sabe, né? Não. Um erro de tradução. Não sabia, não. Muita gente fala que é a partícula de Deus. Aham. Mas não é, cara. A gente tinha descoberto todas as partículas que o modelo padrão previa. Só não tinha descoberto o bóson de Higgs. E aí escreveram um livro nos Estados Unidos que a tradução dele é a partícula maldita. Mas você pegar o maldita e traduzir para o inglês como que é? God damned, né? God damned. Yeah. Isso, God damned. God damned. Uhum. Então, E aí ficou God só. Então. o livro é The God Damned Particle, a partícula maldita. Os caras pegaram e colocaram The God Particle, que é a partícula de Deus. Então é um erro de tradução grosseiro que tem, cara. Eu, por acaso, nem sabia que chamava de partícula de Deus. Ah, é? Eu chamava de bóson de Higgs mesmo, assim. Mas, tá. Mas por que ela era por que ela virou uma partícula tão importante? Porque cada uma dessas partículas são responsáveis por alguma coisa. O bóson de Higgs ele é responsável por dar massa às partículas. Ou seja, é menorzinho ainda. E ele é a mais fundamental, porque não é tudo matéria, não é tudo massa. Essa tampinha aqui não tem massa. O que está dando a massa dessa tampinha aqui são os bósons de Higgs que estão aqui dentro, cara. Entendeu? É eles que são responsáveis por isso aqui. Esse microfone, a pele, a sua célula, tudo são os bósons de Higgs. E a gente não conseguia achar ele, cara, porque ele é muito, muito fundamental, muito elementar. Aí, um dia... o mais legal é o seguinte, que o Higgs foi o cara que propôs isso. É um cara, tá? O Higgs é o nome de um cara que... Ele tá vivo ainda, né? Ele tá vivo. Ele não só tá vivo, como ele viu a detecção da partícula que ele imaginou, cara. Isso é um negócio sensacional, cara. Aí você tem o LHC, que é o grande colisor de hadrons, que é você simplesmente colidir átomos a energias altíssimas. Quanto maior a energia que uma coisa bate na outra, mais você consegue despedaçar ela. Caramba. Bem mecânico mesmo. Mecânico. É o negócio de jogar... Pega uma maçã, joga ela na parede. Aí ela vai cair dividida no meio. Joga com mais força. Vai aparecer a semente. Joga com mais força, vai quebrar a semente. Vai jogando. Quanto mais energia você der, mais pra dentro da maçã você vai entrando. É isso que é feito no LHC, cara. Simplesmente é isso. Aceleram a teraelectrovolts de energia. Teraelectrovolts. Hoje o LHC acho que roda 14 ou 15 teraelectrovolts. É muita energia. E quando elas batem, elas criam um feixe de partículas. O que o cientista faz? Ele vai lá, estatisticamente reconstrói aquilo ali. Tá merda, velho. É uma loucura. Começou a complicar já. Ele reconstrói. Começou a nó na cabeça. Bateu, explodiu as partículas. Você não consegue ver isso. Você consegue ver só o rastro dela. Então você vem reconstruindo. Aí, reconstruir, tá aqui o elétron, tá aqui o próton, tá aqui o bóson tal, tá aqui o bóson tal. Aí num dia lá, conseguiram, aqui o bóson de Higgs, ó. Achando legal. ele aqui. Acharam tipo a semente da... Exatamente, cara. E o Higgs estava presente, cara, no dia que descobriram. Ele foi o cara que teorizou. Ele foi o cara que Como teorizou fez, né? a existência, cara. Isso é a mesma coisa. O Einstein, em 1919, viu a teoria dele ser comprovada também. Então tem momentos assim na história da ciência que são sensacionais, né? Então seria correto dizer que ele é uma partícula que dá massa, digamos assim. Isso. Que dá massa, ele é a partícula responsável por dar massa às demais. Entendeu? É legal demais. Mais alguma aí, pessoal? Não? Então fechou, cara. Vamos liberar o Sergião aí pra dar uma descansada.
Pô, obrigado pela presença aí. Vou torcer agora que com o teu podcast eu passe o seu. Se passar com esse aqui não tem problema não, tá liberado. Não, mas obrigado aí, Sérgio, pela presença, cara. Eu sei que a sua agenda é insana e, pô, agradeço demais, velho. Sensacional aqui. Acho que dá mais luz pro podcast, a gente tenta trazer. Depois eu pedi uns contatos para você também ali, pra você me passar da galera. Obrigado, professor, pela disponibilidade de vir aí no susto. A gente te convidou, não estava planejado, mas acho que deu um papo legal. Não, adorei. Obrigado. Quero tentar trazer mais de 2 pessoas, acho que dá um papo mais dinâmico. E, pessoal, vocês que estão assistindo aí, por favor, deem like aqui no vídeo. Compartilhe com a galera, se você acha que alguém tem interesse. Inscreva no canal se você está ouvindo pelo Spotify. Curta aí em algum lugar que provavelmente tem e compartilhe também para nos ajudar. Valeu demais, pessoal. Obrigadão mesmo. Dê 5 estrelinhas no Spotify, você pode dar 5 estrelinhas. Legal. Ajuda pra caramba isso aí, viu? Cara, eu que agradeço. Obrigadão, professor, ter te conhecido aí. Valeu demais. Obrigado pelo presente ali. O Einstein, né? Isso, tá lá, né? Tá lá ali, o nosso... Valeu, o Einsteinzinho ali. Legal pra caramba. Valeu, obrigado, Wesley. Valeu, galera. Professor, brigadão, tá? Obrigado novamente pela oportunidade. Um susto, mas adorei esse susto, viu? Muito bacana o papo. Obrigado, Sacani. Muito prazer imenso ter te conhecido. Obrigadão. Valeu demais. Valeu, galera. Até o próximo episódio e valeu.